Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja conosco, que o teu Espírito Santo seja o nosso professor, nos dá sabedoria, meu Pai, nos dá entendimento, abre a nossa mente, Deus, que a gente possa entender a sua palavra, e que a gente possa, Senhor, colocar em prática, em nome de Jesus. Deus, nos ensina a praticar a sua palavra, Deus, nos dá os frutos do Espírito Santo, em nome de Jesus, nas nossas vidas. Repreende todo o mal, repreende todo o levante do inimigo, repreende toda distração, meu Deus, e a tua palavra, que é a verdade, que ela venha trazer renovação na nossa mente e transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao 16, que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse a Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torne-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ele chamou o nome do Senhor, que com ele falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquela que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Amém? Então, o título da lição de hoje, A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Quantos de nós não temos promessas do Senhor? E muitas vezes a gente não tem sabedoria para esperar. Porque quando a gente espera muito tempo, muitas vezes a gente tem a tendência de ficar cansado de esperar. E quando nós estamos cansados, nós temos a tendência a ter escolhas ruins, que foi justamente o que Sarai fez. Ela já estava aguardando, para engravidar, para ter filhos, para gerar herdeiros, e isso não acontecia, apesar deles já terem promessas de Deus, Abraão já tinha promessa de Deus de que teria descendentes. Então Sarai não quis mais esperar.
e ela quis dar um jeito. E nessa lição de hoje nós vamos ver que quando a gente tenta ajudar o Senhor, né, que foi isso que Sara fez, não tem boas consequências, né? A gente tem que esperar no Senhor, a gente tem que confiar no Senhor. Então Deus já havia feito uma promessa a Abraão e o tempo passou e eles não souberam esperar, porque parecia que por causa do tempo aquela promessa não se cumpriria mais. E muitas vezes a gente age assim também. A gente está esperando há tanto tempo que a gente pensa que não vai mais acontecer. Abraão já estava com 85 anos, ele já era idoso, a sua esposa Sarai também já era idosa, então assim, humanamente era impossível que Sarai gerasse filhos, né? E aí ela decide entregar sua serva a Abraão para que ele tivesse filhos com ela, né? E assim gerasse herdeiros. E ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou o Senhor, mas se deixou levar pela impaciência da sua esposa. Uma frase que chama muita atenção, né, nessa passagem que nós lemos, é que diz assim, lá no versículo 2, e ouviu Abraão a voz de Sarai. Abraão, que era acostumado a ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, aqui diz que ele ouviu a voz de Sarai, não foi a voz de Deus. Então ele tomou a decisão errada ali naquele momento, né? Então muitas vezes nós somos dominados pela impaciência e sofremos consequências ruins. É por isso que a gente tem que cuidar, né? Tem que vigiar, tem que orar. E essa atitude de Abraão e Sarai teve consequências ruins, né? E a gente vai estudar sobre isso nessa lição de hoje. Então, o primeiro tópico da lição diz assim: o pai da fé e a tentativa de ajudar Deus, o plano para ajudar Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender: Deus não precisa da nossa ajuda. Somos nós que precisamos da ajuda de Deus. Então, quando Abraão questionou ao Senhor dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, que era o seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal coisa não aconteceria, né? O herdeiro viria dele, né? Seria alguém que seria gerado por ele, das suas entranhas, ou seja, um filho natural. Então, muitas vezes, nesse tempo de espera, nós questionamos o Senhor. E Abraão não foi diferente, ele questionou, mas ele recebeu uma resposta de Deus, né? Que ele teria um herdeiro que seria dele, gerado das entranhas dele, ou seja, do filho natural dele, né? Biológico, e da esposa dele também. Só que os anos passavam e essa promessa não se cumpria. E eles não tiveram paciência para esperar o tempo de Deus. Sarai, observando as circunstâncias desfavoráveis, ela decide agir. Né? Ela pensou em uma solução, né? Ela pensou no que ela poderia fazer para ajudar que essa promessa de Deus se cumprisse, né? E ela agiu pelas próprias mãos, né? Na sua própria cabeça, na sua própria força, no seu próprio entendimento. Então ela sugere para Abraão que ele tivesse um filho com Agar, que era uma serva egípcia que eles tinham. Provavelmente Agar, ela veio com eles do Egito quando eles retornaram. Porque nós estudamos nas lições passadas que quando Abraão sai da terra dele, do meio da parentela dele, e vai para a terra que o Senhor fala para ele ir, quando chega lá, tá tendo seca, tá tendo escassez, tá tendo fome, e ele ouve dizer que no Egito estava melhor. Então ele vai para o Egito, passa um tempo no Egito e retorna. Só que quando ele retorna, provavelmente ele trouxe essa serva Agar, né? Ele trouxe alguém do Egito, né, para viver ali com eles. E essa foi a serva que gerou o primeiro filho de Abraão por causa da ideia de Sarai, né, de fazer isso. Eles não souberam esperar o tempo de Deus. E isso pode acontecer conosco também, né? Às vezes a gente espera tanto por algo que a gente acha que não vai mais acontecer, e às vezes a gente procura maneiras de ajudar o Senhor, e isso
traz consequências para as nossas vidas. E aí o próximo subitem diz assim: Abraão aceita o plano de Sarai. Então, assim, Abraão estava sendo pressionado pelo tempo, porque ele sabia que o tempo não era mais favorável a eles, e além disso, por sua esposa Sarai. Então ele estava sendo coagido pelo tempo e por Sarai para que eles tentassem, né, para que eles tivessem filhos logo, porque o tempo já tinha passado, assim, humanamente falando. Então ele aceita a sugestão de Sarai, porque ele podia ter falado: não, eu vou esperar o tempo de Deus, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas ele escolheu ouvir a voz de Sarai. Então, quando a gente deixa que a ansiedade e a impaciência seja os nossos conselheiros, nunca será bom, nunca vai dar certo, né? Então, assim, a gente precisa esperar com paciência no Senhor, como nos ensina a palavra de Deus, né? A gente precisa ouvir a voz de Deus, confiar no Senhor. E Abraão, que ouvia, né, era tão obediente, tão confiante no Senhor, nesse momento aqui, ele não soube esperar, ele ouviu a voz de Sarai, ao invés de ouvir a voz de Deus, porque Deus já tinha falado com ele, ele já tinha uma promessa de Deus, mas agora ele escolhe ouvir a voz da sua esposa. E aí o próximo subitem diz assim: Agar zomba de Sarai. Então, Agar, né, que era a serva egípcia, como serva, ela não tinha muita opção, então ela aceita, né, ali aquela ideia, aquela sugestão de engravidar de Abraão, e talvez ela até tenha se sentido honrada, porque agora ela não seria mais uma simples serva, ela seria a mãe do filho do senhor dela, né? Ela teria seria a mãe do herdeiro de Abraão. Então, aparentemente, estava tudo certo e ia dar tudo certo. Sara teve a ideia, Abraão aceitou, Agar também aceitou, só que não demorou muito tempo para Agar se levantar contra Sarai, porque diz que ela começou a zombar e menosprezar a sua senhora, ou seja, Sarai. Então, o erro de Sarai trouxe consequência primeiro para ela, mas não foi só para ela, foi para o seu lar, né? Foi para sua descendência, né? Então trouxe muitas consequências ruins, né? E para a vida dela naquele momento trouxe o desprezo, a zombaria, a tristeza e a dor. Tudo isso porque ela teve uma ideia, uma decisão gerada pela impaciência e pela ansiedade. Então nós precisamos vigiar com relação a isso. O próximo tópico diz assim: as consequências de agir por conta própria. O conflito familiar. Então não tardou para que as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestassem. A gente viu que ela já foi desprezada por Agar, né? Então essas foram as primeiras consequências, né? A competição entre elas, a soberba de Agar, o desprezo que Sara sofreu, né? Então Agar, ela se comportou de maneira competidora e fria com a sua serva Sarai, com a sua senhora Sarai. Então, quando ela se deita ali com Abraão e engravida, ela já fica um pouco soberba, né, orgulhosa, a ponto de desprezar a esposa de Abraão. Porque Sara é que era a esposa. Agar, apesar de estar gerando um filho de Abraão, ela continuava sendo uma serva. Ela não passou para a posição de esposa, né? E isso causou muitos transtornos, confusão e conflito ali naquela casa. E aí, Sarai, sendo desprezada por Agar, começa a também tratar mal, humilhar, afligir Agar. E aí o próximo subitem diz assim: a fuga de Agar. Então Agar, ela não se considerava mais serva de Sarai. Ela se tornou adversária de Sarai. Diante dessa confusão, Sarai cobra de Abraão uma resposta imediata. Então, o que é que o patriarca diz? Não quer arrumar confusão com a sua esposa. Gênesis capítulo 16, versículo 6.
E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento um pela outra. As duas erraram. Tanto Agar errou, se tornando arrogante, soberba e desprezando Sarai, quanto Sarai errou, afligindo Agar, tratando ela mal também. Então a gente pode imaginar a triste situação de Agar, porque ela não era esposa, ela era só uma serva, grávida pela primeira vez. Certamente Agar, ela era muito jovem, porque para Abraão para Sarai, na verdade, ter escolhido Agar para se deitar com Abraão, é porque ela era novinha, provavelmente ela era virgem, né? Então ela foi escolhida justamente por isso. Então imagina, ela jovem, grávida e sozinha, né? Porque estava sendo perseguida ali também pela sua senhora, então se tornou uma situação muito ruim para ela. Mas o Senhor, ele não a abandonou, né? O Senhor viu Sarai ali naquele deserto. E aí o próximo subitem diz assim: Deus entra em ação. Deus, ele é justo, fiel e amoroso. Esse é o Deus que nós servimos e ele foi assim sempre e será para sempre. E Deus, ele ama a justiça e aborrece a iniquidade. Então, depois que Sarai aflige Agar, ela foge e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto junto a uma fonte. E em seguida ele pergunta a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Gênesis capítulo 16, versículos 7 e 8. E aí o anjo fala: torne-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. E olha que interessante, né? O anjo fala para ela voltar e se humilhar diante de Sarai, ou seja, se submeter à vontade, às ordens de Sarai. E às vezes é isso que nós precisamos fazer também, né? Retornar ao lugar de onde saímos para nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. Outra coisa, o anjo fala: humilha-te diante da tua senhora. Humilhar significa você se submeter. Então nós também precisamos aprender a nos humilhar diante do Senhor, ou seja, nos submeter a Deus, nos submeter à vontade do Senhor. Então ali naquele dia o anjo fala para Agar se submeter, né, se humilhar, e ela obedece. Ela obedece à voz do anjo. Deus tinha uma promessa para Abraão e ele não ia desamparar Agar porque ela estava grávida de Abraão. O filho que estava ali no ventre dela era de Abraão. E Deus já tinha prometido para Abraão que ele seria próspero, que ele seria abençoado, que quem abençoasse ele seria abençoado. Imagina se o filho dele também não seria abençoado, se Deus ia desamparar o filho de Abraão, né, que era considerado um homem amigo de Deus. A palavra de Deus diz isso, que Abraão era amigo de Deus, é o pai da fé. Então Deus jamais desampararia o filho de Abraão, mesmo não sendo o filho da promessa, né? E Deus, ele é assim, ele é justo, ele é fiel, ele age em nosso favor e ele não age como os homens, né? E aí ali naquele deserto Deus também faz promessas para Agar, né? E ela cumpre ali a determinação que Deus dá para ela ouve e ela retorna e ela obedece. E o próximo subitem diz assim: o Deus que conduz a história, o Deus que ouve e vê. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que ouve e um Deus que vê. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Olha que privilégio. Deus escolheu. Deus falou assim: olha, você está grávida e você vai ter um filho. Você vai colocar o nome dele de Ismael. E o significado do nome Ismael é Deus ouviu. Então, naquele momento que Agar parecia abandonada, perdida, desprezada, afligida, humilhada, Deus aparece, o Senhor, né, envia anjos
ali para falar com ela, né? Ele ouve a oração dela, a preocupação dela, né? O que ela estava passando, ele vê o que ela está passando e ele socorre Agar ali naquele momento. E é interessante que o anjo fala, olha, o seu filho vai se chamar Ismael. Só que naquela época, quem escolhia o nome do filho não era a mulher, era o homem, era o pai, né? Ainda mais ela sendo uma serva. Então, Deus falou com Agar e provavelmente falou também com Abraão, porque realmente o menino se chamou Ismael. Foi Abraão que deu o nome dele de Ismael, não foi Agar. Então, assim, na verdade foi o próprio Deus, né? Porque Deus falou para Agar que se chamaria Ismael e depois Abraão dá o nome dele de Ismael, porque com certeza o próprio Deus falou com Abraão, né? Então, assim, a gente vê ali o cuidado de Deus na vida de Agar, Deus agindo em favor de Sarai, Abraão e Agar, né? Então, Todo-Poderoso, né? Ele honrou aquele filho, apesar dele não ser o filho da promessa. E o próximo tópico diz assim: tudo conforme a sua soberana vontade. Então, nos tempos de Abraão, era comum os homens serem pai mesmo em idade avançada. Ele não é o primeiro caso, né? Outros homens, né, foram pais também em idade avançada, e isso era comum, até porque eles tinham já essa cultura de ter filhos não apenas com a esposa, mas eles também tinham filhos com as servas, né, que eles chamavam de concubinas. A gente tem o exemplo de Jacó. Jacó, ele teve duas esposas, Raquel e Lia, mas ele não teve filho com elas duas apenas, ele teve filhos também com as servas, né, com as concubinas, porque as esposas permitiam, né, as esposas davam a sua serva para terem filhos ali do seu marido, né? Então, assim, já era um hábito daquela época, era uma coisa que acontecia naturalmente. Óbvio que Jacó foi depois, né? Porque Jacó, ele era neto de Abraão, mas era algo da cultura do povo daquela época. Então, Abraão, ele teve o seu primeiro filho com Agar, quando ele já tinha 86 anos. Para ele, deve ter sido uma experiência muito impactante, porque aos 86 anos, ele ter ali o seu primeiro filho. Então agora, mesmo que ele não tivesse o filho da promessa, ele já tinha um herdeiro, né? Ele já tinha um descendente, já tinha alguém do seu sangue ali para continuar a sua descendência, mas não era esse o plano de Deus, né? Ainda nasceria Isaac, né? De fato, o filho da promessa. Amém? Então nada foge ao cuidado de Deus. Deus, ele vê todas as coisas, ele cuida de todas as coisas, né? E tudo acontece conforme os planos do Senhor. E conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abraão que Deus, ele governa a história. Por quê? Porque Deus é soberano, né? Os eventos aconteceram da maneira como ele permitiu que acontecessem. Ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos da mesma maneira que fez com Agar. Agar estava grávida e Deus falou: olha, eu tenho promessas para você e promessa para o seu filho também. Vai ser uma grande nação, vocês serão abençoados. E também cumpriu as promessas na vida de Abraão. O Deus que nós servimos é um Deus que cumpre promessas. Então, prepare-se para as promessas de Deus na sua vida se tornarem realidade, porque Deus cumpre promessas. Amém? E por mais que Abraão e Sarai estivessem pensando que a promessa de Deus não ia mais se cumprir por causa do tempo, no tempo certo ela se cumpriu. Isaac não demorou para nascer, ele nasceu no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Sarai engravidou e Isaac nasceu, o filho da promessa nasceu no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Então a gente precisa entender isso, as coisas nas nossas vidas, elas vão acontecer no tempo de Deus, amém? E o próximo subitem diz assim: o cuidado de Deus em todo o tempo. Então, quando Sarai tratou severamente Agar,
e ela fugiu para o deserto, né? Essa cena, na verdade, desperta compaixão, né? Quem ajudaria uma serva estrangeira a ir sozinha no deserto? Mas Deus se revelou a Agar e mostrou que ele é o Deus que cuida, né? Que Deus, ele vê e ele conhece a aflição, a preocupação do coração de cada um e que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Então ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições quando ninguém mais vê o que nos aflige. Às vezes nós passamos por coisas que as pessoas não sabem que nós estamos passando. Então elas nem podem nos ajudar porque elas não sabem, mas Deus sabe, Deus vê todas as coisas e Deus sabe todas as coisas. Nos momentos difíceis que Abraão, Sarai e Agar estavam enfrentando e que na nossa jornada nós também passamos, nós também enfrentamos, nós precisamos orar e confiar em Deus, experimentando a paz que excede todo o entendimento. A gente precisa aprender com a lição de Sarai e Abraão, que a ansiedade, a preocupação não são bons conselheiros, né? Nós precisamos esperar no Senhor, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos buscar força em Deus, recebendo de Deus misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor, em sua infinita bondade, ele sabe nos acolher e ele sabe o que nós precisamos. E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: os anos passavam e Abraão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter filho com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abraão aceitou participar do plano de sua esposa e o plano humano deu certo. Abraão uniu-se a Agar e tiveram um filho, Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abraão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa e a sua serva erram, pois Deus não precisa de atalho ou de ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história. E como afirmou o profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá. Isaías, capítulo 43, versículo 13. Então, esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que cumpre promessas. É um Deus que é fiel, um Deus que não perde o controle de nada, não existe nada impossível para Deus. Então nós não podemos, nós não devemos ficar impacientes diante do tempo de cumprimento das promessas de Deus. Nós precisamos esperar no Senhor. Nós vimos aqui na lição de hoje as consequências de não saber esperar o tempo de Deus, a consequência de ser aconselhado pela ansiedade, pela impaciência. Nós precisamos ser aconselhados por Deus, pelo Espírito Santo. E como é que a gente é aconselhado por Deus? Orando, lendo a palavra de Deus, jejuando, se submetendo ao Senhor. Então a gente precisa ter o hábito de jejuar, orar e ler a palavra de Deus e meditar na palavra do Senhor. É muito importante para que a gente ouça a voz do Senhor. Amém? E essa foi a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.